Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Aprendendo a orar no Espírito Santo. Vou continuar martelando aqui sobre a importância da oração para a vida do crente e para a vida da igreja. Bondes, ele diz que o cristão é a sua vida de oração. E nós, presbiterianos, não gostamos de orar. Nós gostamos de discutir, de brigar doutrinariamente, de fazer reflexão, né? A gente gosta de fórum, conferência, mas quando fala que é e nós precisamos resgatar a vida de oração. E há textos que a gente lê, e já ouvimos muitos sermões desse texto. O pastor Hernandes faz uma exposição maravilhosa desse capítulo 8 de Romanos. Mas eu queria ler com vocês esses dois versículos aí. Vamos ler juntos? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Doutrinariamente, você sabe que nós temos dois intercessores. Nós temos um intercessor no céu, que é a pessoa de Jesus Cristo, que está à direita de Deus e intercede por nós. Mas aqui na terra, Deus colocou dentro de nós, ou nos colocou ligados, unidos ao Espírito Santo, para que nós possamos ter comunhão ininterrupta com Ele. Seria mais ou menos assim, como se a gente tivesse online e o Espírito Santo fosse esse Wi-Fi celestial, certo? Nós estamos no Espírito. Se o Espírito de Cristo não está em nós, é porque nós não somos o quê? De Cristo. Eu queria que você fosse adiante, dois textos importantes, Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Paulo vai nos ensinar aqui uma expressãozinha maravilhosa. Efésios 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Diz aí: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Presta atenção. Toda oração que eu faço a Deus, eu faço ou seja, eu estou no Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, para que eu tenha uma vida de oração. Veja lá em Judas, penúltimo livro do Novo Testamento. Ele é curtinho, no verso 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, o quê? Santíssima, orando no Espírito Santo. No Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Você pode orar na carne? Pode. Mas você não, quando você ora na carne, você não perde o Espírito Santo. E Tiago diz: você pede, mas pede o quê? Mal. E Deus não lhe dá. Mas eu queria ficar nesse texto aqui, de Romanos capítulo 8, porque a gente passa por esse texto, e a gente não observa que Paulo está mostrando aqui, que o segredo de uma vida vitoriosa, o segredo da santificação, do crescimento espiritual, está na vida de oração.
A vida de oração. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude a orar no Espírito Santo. Veja que a primeira verdade que esse texto nos ensina, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Mas, para que Ele nos ajude, a primeira coisa que nós temos que aprender, que o texto nos revela aqui, é que nós não sabemos o quê? Orar. Nós não sabemos orar. E aí, se você observar bem, essa expressão que aparece aí, que Ele nos assiste em nossa fraqueza. O que é que significa essa palavra fraqueza? Essa palavra significa ignorância. Ignorância. Se existe uma coisa que nós somos ignorantes, que nós somos fracos, é no conhecimento das coisas de Deus, das riquezas de Deus, das riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus, da vida de comunhão profunda que a oração pode nos dar, se nós experimentarmos isso. Nós não sabemos orar, irmãos. Por isso que todas as vezes que nós formos orar, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude. Nos ajude. Mas essa palavra fraqueza também não é somente ignorância, mas é desprezo. Desprezo. Ou seja, a nossa fraqueza nos leva a tornar pessoas desprezíveis, miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. E porque nós ignoramos a vida com Deus, a vida vitoriosa com Deus, a gente não ora, a gente despreza a oração. Despreza. Pense o seguinte: como seria a sua vida, como seria a minha vida pessoal, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, a vida do nosso país, se nós orássemos mais, se nós buscássemos a Deus em oração, auxiliados pelo Espírito Santo? Imagine o que aconteceria, como seria a nossa vida. Mas a gente desconhece isso. Às vezes um cara 20, 30, 40 anos de crente, ele nunca teve uma vida de oração. Ele despreza. Na sua fraqueza, na minha fraqueza, nós desprezamos a oração. E porque nós desprezamos a oração, nós ignoramos as coisas de Deus. Por favor, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo faz uma diferença aqui entre o homem natural e o homem o quê? Espiritual. E o homem passa a ser espiritual quando ele é regenerado e o Espírito Santo passa a morar nele. E uma das funções do ministério, ou um dos ministérios do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, é que nós aprofundemos o nosso conhecimento com Deus, que nós tenhamos discernimento das coisas o quê? Espirituais. Veja por favor no versículo 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Preste atenção, eu e você, mesmo sendo crentes, mesmo sendo pessoas espirituais, mesmo tendo na linguagem de Paulo aí, a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Isso só é possível através da ação do Espírito Santo. Então presta atenção: discernimento espiritual, compreensão das coisas de Deus,
só é possível através da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo se dá quando Ele nos assiste na nossa fraqueza, na nossa ignorância, e trabalhando ali, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar. Veja no versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente. Diga, você tem a mente de Cristo? Teoricamente você tem. Teoricamente nós temos. Mas quando a gente parte para as coisas espirituais, né? Às vezes eu fico preocupado do conselho, inclusive eu falo, gente, vamos interpretar as coisas aqui espiritualmente, porque isso aqui não é empresa. Nós somos movidos por uma visão o quê? Celestial. Igreja não é empresa. Presbítero não é executivo, nem pastor, é executivo da fé. Nós temos que ter discernimento o quê? Espiritual. As coisas de Deus precisam ser feitas pelo homem a partir desse discernimento espiritual, dessa compreensão espiritual. E veja que lá em Romanos capítulo 8, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Assiste. Esse verbo assistir aí é uma assistência completa. É mais ou menos uma assistência técnica que o fabricante colocou. Você quando pega e nós somos um aparelho complexo. Quem é que tem um mapa? Não é um mapa astral, não, é um mapa da compreensão da gente. Quem é que pode entender a gente? Deus. E quando você ora, você está buscando essa assistência. Essa assistência. Por exemplo, eu posso fazer uma oração hoje aqui, assistido pelo Espírito Santo. Pedir a ele, Espírito Santo, me ajuda. E eu posso ter compreensão de um fato, e o Espírito Santo pode me mostrar coisas através dessa comunhão íntima, e através da Escritura Sagrada, porque o Espírito fala pelas Escrituras, mas não é pelo texto da Escritura apenas. Ele nos dá a compreensão espiritual. Davi diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Significa que há na lei do Senhor maravilhas que estão ocultas aos nossos olhos, e que eu preciso que Deus então o quê? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple. João Calvino dizia que as Escrituras Sagradas são como minas, e que nós, para descobrirmos os tesouros das Escrituras, nós temos que trabalhar. E isso se dá através do estudo com a oração, com o poder de Deus. Primeira lição que eu quero tirar do texto é muito simples. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Somos fracos. Somos ignorantes. Não temos noção da dimensão e do poder da oração. Por isso que a gente despreza a oração. Despreza. Nós valorizamos o erudito, o sábio. E a nossa igreja tem uma veia muito forte de ensino. Graças a Deus por isso. Jesus diz: errais não conhecendo o quê? As Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Mas ele diz: errais também não conhecendo o quê? O poder de Deus. Porque o poder vem através da meditação da palavra. Jesus diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será o quê? Feito. Porque quando você está na Escritura, quando você está na palavra, e o Espírito Santo sempre vai nos conduzir à palavra. E a segunda lição que eu tiro aqui desse texto é que nós não sabemos orar como convém, porque somos fracos, mas que nós precisamos
E devemos orar com assistência total do Espírito. Por quê? Veja o que ele vai dizer aqui. Aqui, o Espírito Santo, ele é apresentado como uma pessoa, porque ele sente. Você já notou que tem hora que você sente coisa que você não sabe exprimir o que você está sentindo? Já passou por isso? Você está amargurado, mas você não acha uma causa para isso. Você está triste, mas não tem um motivo. E você não sabe expressar através do signo linguístico o que você está sentindo. Por isso que o texto está dizendo aqui que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos o quê? Inexprimível. Ele consegue expressar para Deus, ele consegue decodificar na profundidade do meu ser aquilo que eu sinto. O Espírito Santo nos assiste. Veja que coisa interessante. No versículo 27, diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede o que? Pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele sente, ele expressa, mas ele também tem mente, compreensão. Aliás, Jesus já em João 14 diz que ele vos guiará a toda verdade, ele vos ensinará. Tudo que nós aprendemos verdadeiramente sobre Deus, sobre a vontade de Deus, nós aprendemos através do Espírito Santo. Volta de novo lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. O que é que diz aí? Mas Deus nos revelou porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo o quê? Quais as dimensões das profundezas de Deus? O Espírito Santo perscruta, conhece o pensamento de Deus exaustivamente, conhece a vontade de Deus exaustivamente, porque ele também é Deus. E aí, presta atenção, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem. Conclui para mim o versículo 12. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você quer conhecer a Deus? Você tem que ter uma vida de oração e de estudo da palavra, e o Espírito Santo que perscruta a Deus e perscruta você e nos conhece exaustivamente, ele vai fazer com que esse conhecimento de Deus seja aplicado na minha vida e na sua vida. Dá um exemplo prático. Vamos lá para Gálatas. Vamos imaginar que hoje você acordou cedo. Você diz: hoje eu acordei com vontade de pecar. Vou pegar aquela minha colega de trabalho que está dando mole para mim. Você é crente, casado, oficial da igreja, mas você está solto na buraqueira. Tá? Você não sente isso, né? Veja o que Paulo vai colocar em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são conhecidas. Qual é a primeira que está aí em primeiro lugar? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a estas.
Presta atenção, tudo isso aqui, que ele cita aqui, esses pecados, e ele põe nome nos pecados. Não põe apelido, não, põe nome, tá? Você é um tarado, aí você diz, não, instinto selvagem. Não, é pecado mesmo. Quem é que pode matar esse pecado dentro de nós? O Espírito Santo. Quer fazer um teste? Você acordou com vontade de pecar. O pecado está diante de você. Aí você começa a orar e diz, Espírito Santo, me ajuda aqui. Me assiste na minha fraqueza. É isso aqui. E ele vai dizer aqui, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e o quê? Jamais. É o Espírito Santo que segura a gente. É o Espírito Santo buscado em oração. Quando você busca a assistência dele na fraqueza ali, quando você está na fraqueza, ele assiste você e ele dá a vitória sobre a tentação. Vamos voltar lá para Romanos 8? Nós não sabemos orar, porque somos fracos. Na nossa fraqueza, a gente ignora a profundidade do conhecimento de Deus e nós desprezamos isso. Presta atenção, meu irmão. Quando você despreza a oração, você está desprezando aquilo de mais precioso que Deus deu para a gente, do ponto de vista de uma vida vitoriosa. Você está desprezando a assistência do Espírito Santo. E é interessante aqui, que se nós somos fracos, nós recebemos a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai sempre nos conduzir à vontade, o quê? De Deus. Veja no versículo 27, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede o quê? Pelos santos. E aqui o Espírito Santo sempre vai interceder, sempre vai me persuadir, sempre vai me mostrar, sempre vai me convencer de que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Que o pecado é uma fria, que o pecado vai destruir a minha comunhão com Deus, que o pecado é uma coisa que vai destruir a minha vida. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. E para você ter essa assistência, você precisa ter uma vida de oração. Vai lá para Efésios, por favor. Eu gosto muito desse texto. Efésios 2, e eu estou encerrando. Efésios 2. Para a gente praticar um pouquinho aqui agora. Sermão sem prática. Porque está na moda agora assistir pregador, né? Assiste pregador hoje, todo mundo está assistindo. O povo vem para a igreja, ai, fulano, que sermão. Sim, e aí? Você agora virou membro de fã-clube de pastor? Eu quero saber o seguinte, aprendeu? Precisa o quê? Praticar. Veja que coisa linda, porque Paulo, se ele escrevesse hoje, o Espírito Santo ia dar uma palavra mais moderna para ele. Mas, veja lá em Efésios 2, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Versículo 18. O que diz aí? Porque por ele... Veja, eu gosto dessa palavra acesso, porque é Wi-Fi, é internet. Nós estamos o quê? Conectados com Deus, pela mediação de Jesus Cristo, e temos acesso a Ele, através de quem, gente? Do Espírito. Então, toda oração que eu faço, tem que ser com a assistência do Espírito Santo. E naquelas horas que você diz, mas eu nem sei o que eu vou pedir, fica calado que o Espírito Santo avalia você.
E o Espírito Santo vai expressar para Deus o que você está sentindo, como Ana lá, quando ela derrama na presença de Deus o seu coração. Davi usa essa expressão: derramo perante Ele a minha queixa, derramo perante Ele as minhas angústias, derramo perante Ele tudo aquilo que eu estou sentindo que eu não sei explicar. Mas veja bem, Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece. Por isso que Ele colocou dentro de nós o quê? O Espírito Santo. Ontem eu estava vindo lá da viagem da Itália, avião escuro, né? 11 mil pés, 970 de velocidade, 47 graus negativo para o lado de fora. Eu falei, eu estou lascado. Esse negócio aqui não é bom nem pensar. Mas sabe uma coisa boa? É que você não pode botar Deus no modo avião. É conexão direta. E parece que quando você está mais para cima, fica mais perto. Se você levantar o braço, ele puxa. Né? Quando você viaja, aí sai do canto, cai o Wi-Fi, você fica doido. Tem Wi-Fi aqui, tem Wi-Fi aqui. Isso não acontece com a gente, no nosso relacionamento com Deus. Onde você estiver, você está conectado. Conectado. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente prioriza essa intimidade com Deus, mais a gente conhece Deus, a gente se fortalece, a gente se anima,